Olá, pessoal! Então, dando continuidade às nossas aulas de história, hoje eu vou falar para vocês a respeito deste rapaz aqui que vocês estão vendo na foto, que é o Charles Mason, e como que ele se relaciona com os outros vídeos que eu gravei para vocês a respeito dos protestos de Minnesota, tá? Então, assistam até o final. Meu nome é Isabelle, sou professora de História da Rede Estadual no Paraná. Se inscrevam no canal e acompanhem as aulas. Muito bem? Vamos lá. Então, o Charles Mason, ele é um cara que nos suscita, assim, muita curiosidade. Vocês podem ver pela foto que ele parece meio maluco, né? Tá com uma suástica nazista aqui tatuada na testa, faz essas caras e bocas e tal. E a gente vai conhecer um pouco da história dele, porque ela se relaciona diretamente com uma história que eu já comentei com vocês nos vídeos passados. Quem não assistiu, volte lá, Minnesota 1, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4, que é a história do partido do Pantera Negra, né? Ou do Partido de Autodefesa do Pantera Negra. Os Panteras Negras, eles ficaram conhecidos nos Estados Unidos quando foram fundados em 1966 por alguns símbolos que eu já comentei com vocês também nesses outros vídeos. Então, eles usavam uma luva preta em uma das mãos, tinham os cabelos Black Power, assim, bem crescidos, e o objetivo deles era um grupo que originalmente não era um grupo armado, mas depois eles acabaram se armando, e a ideia era eles se colocarem em defesa dos negros africanos que sofriam com a violência policial nos Estados Unidos. E isso está dentro do contexto lá do George Floyd, que foi assassinado agora recentemente, né? Então, quem não viu essa aula sobre os Panteras Negras, sugiro que vão dar lá uma olhada. Vejam, em 1966, então, o partido ele é fundado. Aqui, essa imagem estava procurando. Aqui, esta daqui. Né? Eles fundam o partido e começam uma série de atividades, movimentos junto lá com o Martin Luther King, com Malcolm X, com a Rosa Parks, no sentido de buscar políticas públicas que afirmassem a igualdade, acabassem com a segregação racial e que garantissem igualdade e liberdade para os negros norte-americanos, já que existia uma quantidade muito grande de negros sendo assassinados, sendo aprisionados, sendo torturados. Né? Existiam outros grupos racistas nos Estados Unidos que vinham lá do século XIX, como a Ku Klux Klan, né, que era até de certa forma, até em certo momento do século XX, eles eram um grupo legalizado pelas leis norte-americanas. Então, eles se reuniram ali como uma forma de se colocar contrários e honestamente contrários, perfeitamente com todos os louvores, né, que se pode dar a essas atividades, embora a gente esteja vendo eles ali com armas e tudo mais, mas a ideia era se contrapor à violência policial que acontecia contra, e pelo visto acontece até os dias de hoje, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil certamente, contra esses grupos étnicos, porque existe racismo, existe preconceito racial, né, e essa tentativa de segregação racial. Bem, o Charles Mason, ele é um menino, e vocês já vão entender a relação entre uma coisa e outra, ele era um menino que ele foi criado assim de uma maneira bem difícil nos Estados Unidos, né? Ele é filho de mãe alcoólatra, drogada, ele não conheceu o pai. Durante toda a sua infância ele ficou sendo levado de casa em casa, ora morava com a mãe, ora morava com a tia, ora morava na rua, né? Foi preso durante a sua adolescência por pequenos delitos, e até que em 1967, observem as datas, 66 é fundado o Pantera Negra, e em 67 ele funda um grupo de pessoas que ele foi conseguindo juntar ali perto dele, chamado de Família Mason. A família Mason, ela era grande. Aqui tem alguns dos seus integrantes. Alguns deles foram presos e tal. Eram meninos e meninas, todos muito jovens, alguns menores de idade, meninas até de 14, 13, 14 anos, que fugiam das suas casas, muitas casas onde eles sofriam abusos, mas algumas
Não era por questões de abuso, eram meninas até com um certo poder aquisitivo, eram meninas burguesas que não aguentavam mais, queriam viver uma vida de liberdades e tal, e acabavam fugindo e indo em busca do Mason. O Mason era um cara, assim, segundo os relatos, que ele era um cara, assim, muito... Falava muito bem, ele era muito acolhedor, ele entrava na mente das pessoas, assim, e se mostrava como um protetor, um grande protetor, que estando ali com ele, você teria todas as garantias, você estaria bem, você estaria salvo, né? E também uma coisa importante de se entender nesse contexto são algumas meninas que seguiam o Mason, né, na década de 60. Uma coisa importante de se entender é que os anos 60, nos Estados Unidos, principalmente, ele é uma década em que acontecem assim muitos eventos históricos que deram o pontapé inicial para movimentos de liberdade, de emancipação. Né? É nos anos 60, no final dos anos 60, que acontece aquele grande show de rock. Vou preparar uma aula especial sobre isso, chamado de Woodstock. Né? É quando você vai ter ali grupos de rock que estão cantando a liberdade, que estão cantando sobre a igualdade, estão falando sobre direitos e obrigações de sociedade. É quando surgem também os movimentos chamados movimentos hippies nos Estados Unidos, que é o viver o paz e amor, o amor livre, que ninguém é de ninguém, que não existe propriedade e tudo mais. Enfim, esse é o contexto dos anos 60, da década de 60, em que a família Mason e os Pantera Negra estão inseridos, né? Então, é preciso também se entender um pouquinho de contexto histórico. Eu vou preparar essa aula sobre o Woodstock para vocês também, que é uma aula muito legal. Mas enfim, o Mason então ele começou a agremiar essas pessoas e o que eles faziam, né? Eles tocavam violão. O Mason tinha muita vontade de ser um astro do rock, então ele acabou buscando esses produtores de música para ver se ele conseguia emplacar lá né, a sua guitarrinha, o seu violãozinho, né? Tem alguns documentários que mostram o áudio dele cantando. Eu particularmente acho a voz dele meio ruinzona, assim, não gostei. Mas até que em 1965, 67, 68, por ali, logo depois da fundação da família, eles acabam indo parar nesse rancho, que era um rancho abandonado, uma fazenda abandonada, e eles simplesmente se apossaram da casa, né? Ele e a sua família, né? Ele e os seus adolescentes jovens ali. E aqui, então, o que eles faziam? Eles usavam drogas, principalmente o LSD, que era a droga do momento, um alucinógeno potentíssimo, né? Eles namoravam, né? Eles namoravam bastante ali entre eles, naquela ideia de que ninguém é de ninguém, então não existia você namorado desse, né? Então existia meio que uma rotação ali entre quem ia ficar com quem. E viviam de pequenos delitos, assim, pequenos assaltos, prostituição. Muitas meninas, há relatos de algumas meninas que participaram da família Mason e anos depois elas se ajustaram na vida, trabalharam, se formaram e tal, e relatam que elas eram muitas das vezes obrigadas a se prostituir para poder trazer dinheiro para a família, né? Também tinham crianças que nasciam lá ou eram levadas para lá. E assim eles foram levando a vida até muito tempo, né? A família Mason, eles tinham o Charles Mason como o grande inspirador, né? Então o Mason, ele era vamos dizer assim, o seu pai ali, né? O pai inspirador. Ele era o líder daquela família, lógico. Até o nome da família Mason, é porque ele era a liderança maior ali, né? E ele falava sobre o fim do mundo com os seus companheiros ali. Ele dizia que o Helter Skelter, esse aqui é um livro, tá? Baseado no livro de Vicente, né? Ele falava que o fim do mundo, o apocalipse, ele chegaria
E esse apocalipse ele se chamava Helter Skelter. Esse nome, Helter Skelter, é o nome de uma música dos Beatles e que ela quer dizer confusão, né? A tradução literal em inglês, ela diz respeito a esse brinquedo aqui que ficou muito famoso nos Estados Unidos, que era o Helter Skelter. Então a pessoa ela descia aqui por dentro e tal, é o brinquedo ali como um brinquedo de circo. Porém, os Beatles eles têm essa música e a tradução no contexto da música quer dizer confusão. O que o Charles Mason então dizia desse apocalipse, que seria essa confusão? Ele dizia que estava para chegar o grande confronto final entre brancos e negros. Observem que um ano antes da formação da família, a outra imagem aqui do Mason, mais jovenzinho, né? Que aconteceria então um encontro, um confronto final entre brancos e negros, e ele acreditava então que os negros eles dominariam a sociedade e que os brancos eles ficariam todos excluídos da sociedade. Então era necessário acontecer esse apocalipse e eles lá naquela... Veja a loucura do cara, tô falando isso pra vocês, não é que isso né? Tô falando que é o que ele acreditava ser, né? Então, eles todos ali dentro do rancho, eles estariam protegidos. E que se de alguma forma eles fossem atacados, eles praticariam um suicídio coletivo, e ganhariam um paraíso que o Mason prometia a todos eles, um paraíso incrível, em que todas as pessoas seriam felizes e que não aconteceria nada de ruim com eles e tudo mais. Com base nessa teoria, né, do Helter Skelter, tem até um documentário, vocês encontram fácil no YouTube esse documentário contando toda essa história do Charles Mason. Então, assim, entrando nessa paranoia louca e tal, o que o Mason fez? Ele pegou alguns de seus familiares aqui, ó, que não eram família de sangue, né? Eram pessoas que estavam próximas dele, que eram como se fossem pequenos Masons, assim, que estavam meio perdidos no mundo, iam lá, ficavam todos juntos e tal. Ele chamou algumas dessas pessoas, que eram pessoas que ele tinha confiança de que realmente cumpririam as ordens dele, e ele mandou essas pessoas, esses meninos, armados com faca e com armas mesmo, para a casa de uma famosa atriz, esposa deste diretor de cinema aqui, que é o Roman Polanski. Aqui tá a mocinha, que é a Sharon Tate. Olha que mulher bonita, era a esposa do Roman Polanski. Ela fez filmes e tal. Então o Mason mandou alguns dos seus companheiros para casa dessa pessoa, dessa moça, que era casada com um diretor de cinema. E esses meninos que o Mason mandou para lá, eles invadiram a casa armados e mataram as pessoas. Existem fotos, eu não vou mostrar aqui as fotos, porque são fotos cruéis de ver, é uma coisa horrível de se ver. Porque essa moça, por exemplo, que era a mais famosa, Sharon Tate, ela estava grávida de 8 meses e ela foi esfaqueada até a morte, né? Então tem fotos da cena do crime, assim, ela com o barrigão e ela cheia de estocadas, assim, pelo corpo. Então é bem, bem cruel de ver. Porém, o mais importante do evento não foi somente a morte. Claro, a morte é um pesar muito grande. Mas o que historicamente o assassinato dessa moça, ela estava com um casal de amigos e tinha mais uma pessoa na casa e mais ela, o Polanski não estava na casa, ele estava viajando lá fazendo o filme dele, é que nas paredes da cena do crime, eles escreveram algumas coisas que deram a impressão, deixa eu ver se eu acho aqui,
Eles escreveram nas paredes com o sangue das vítimas essa frase aqui, ó, Death to pigs, mortos pelos porcos. E porcos era um nome que os Panteras Negras atribuíam à polícia branca, violenta, racista norte-americana. Não percam a parte 2, que eu já vou emendar aqui para vocês.